Bom dia, prezados amigos e demais interessados, companheiros, nos estudos do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, desta cidade de Limoeiro. E o programa é através do Rádio Jornal do Comércio, FM 99.5, desta cidade de Limoeiro. Voltamos com uma nova edição nesta bela manhã de sábado, que é 17 de setembro de 2022. Com muito prazer, estamos aqui novamente para apresentar o programa, para dirimir as dúvidas dos interessados e de muitos que ainda ignoram o Espiritismo, para tirar as dúvidas das pessoas interessadas. E o assunto, o tema que nós escolhemos hoje em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é a alma. O que pensa, o que diz o Espiritismo sobre a alma humana? Como o Espiritismo apresenta a alma humana? E essa questão, para os estudiosos do Espiritismo, está no número 134 do Livro dos Espíritos, que é o livro que nós escolhemos sempre para estudo no programa Encontro com o Espiritismo. E aqui na questão 134, Allan Kardec pergunta ao Conselho de Espíritos Superiores, que são os verdadeiros fundadores, criadores do Espiritismo, são os Espíritos reveladores. Eles respondem mediante as perguntas de Allan Kardec, que nós sabemos, apenas para os que ignoram, e nós gostamos de esclarecer para tirar as dúvidas, que o Livro dos Espíritos é de perguntas e respostas. Este livro, a primeira edição dele, foi a 18 de abril de 1857, em Paris. Foi publicado por Allan Kardec, embora não seja da autoria de Allan Kardec, mas sim dos espíritos superiores. O conteúdo do Livro dos Espíritos, desde a primeira resposta até a última, que são 1019 perguntas e respostas, pergunta de Kardec e respectiva resposta do Conselho de Espíritos Superiores. É da autoria dos Espíritos. E então Allan Kardec indaga dos Espíritos Superiores, que é a alma. Resposta: a alma é um espírito encarnado. E na questão seguinte, Kardec pergunta novamente que era a alma antes de se unir ao corpo. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Resposta: era espírito, simplesmente espírito. Quando o espírito reencarna, chama-se alma. O homem, aqui na Terra, é um espírito reencarnado, chama-se alma. Desencarnou, passa a ser espírito, ou seja, espírito desencarnado. Quando o espírito vem do mundo espiritual, apenas um aditivo de esclarecimento, quando o espírito vem do mundo espiritual, e todos viemos de lá,
que chegamos aqui, passamos a ter espírito, perispírito e corpo material. O intermediário entre o espírito e o corpo é o perispírito, o corpo da alma, o corpo do espírito. Quando retornarmos para a outra vida, seremos espíritos e continuaremos com a forma deste corpo material, que não é mais material porque o cemitério acolheu, mas é o corpo espiritual. É aquele corpo que fala Paulo representando a Bíblia, que Paulo diz que nem toda carne é a mesma carne. Temos o corpo terrestre e o corpo celeste, palavra de Paulo na Epístola aos Coríntios. Morre o corpo terrestre, sobrevive o corpo celeste. É justamente esse corpo que o Espiritismo chama perispírito, ou corpo fluídico, corpo da alma, que segue o espírito em qualquer grau de progresso e de evolução que o espírito alcançar. E de maneira que alma é o espírito encarnado, chama-se alma. Desencarnado simplesmente é espírito. E na questão seguinte, Kardec volta a focar para esclarecer melhor. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, iguais, a mesma coisa? É a pergunta e os espíritos respondem. Sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Chama-se espírito, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e se esclarecerem. Quando chegam aqui na Terra, reencarnam, pegam um corpo novo, uma matéria nova, para continuar o seu progresso, a sua evolução. E se pergunta, para que o espírito volta em outro corpo, em outra matéria? Que utilidade tem isso para a alma, para o espírito? É o que muita gente interessada nos estudos pergunta. Ora, o objetivo da reencarnação é purificar a nossa alma. Nós vivemos não só uma vida, mas vivemos muitas e muitas existências. A vida do espírito é única, mas se divide em etapas. Cada etapa é uma existência, é uma encarnação. Porque no passado das nossas vidas, nós cometemos muitos erros, o que chamam pecados, e esses erros mancharam a nossa alma. A reencarnação é uma oportunidade, uma chance a mais, e sempre Deus concederá aos seus filhos para limparem as manchas dos crimes, dos pecados, entre aspas, dos erros que nós cometemos nas encarnações multimilenares do passado. E o objetivo da reencarnação é trazer os espíritos de volta para se purificarem, tirarem esses erros e conquistarem cada vez, cada existência que vem ao mundo material, aqui ou em outros planetas semelhantes, conquistarem mais sabedoria e conquistarem mais virtudes e crescerem para Deus e se tornarem espíritos puros, porque esta é a meta para a qual Deus criou todos os espíritos, inclusive criou todos simples e ignorantes, e deu a mesma oportunidade a cada um de crescerem através das reencarnações sucessivas, sempre em contato com a matéria, com um corpo novo. Isto é o que ensina o Espiritismo.
E na questão seguinte, 135, Allan Kardec volta a perguntar, mas antes, gostaríamos de pedir a técnica, a música, o intervalo musical para o nosso programa. Dando continuidade ao programa Encontro com o Espiritismo e focando o tema desta manhã no Livro dos Espíritos, que é a alma. O que é a alma na visão espírita? Como o Espiritismo apresenta a alma, que somos nós, porque estamos reencarnados. Nós não temos espíritos. Nós somos espíritos reencarnados, que quando estamos no corpo, que é o nosso caso, chamamos ou nos chamamos alma. No depois da morte, seremos espíritos. Retornaremos, seremos alma novamente. E assim, na questão 135, Allan Kardec volta a perguntar: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há em nós, os homens, alguma outra coisa, algum outro elemento, além da alma e do corpo material? Há algo mais? E os espíritos respondem: há o laço que liga a alma ao corpo. É a resposta do espírito. E essa alma é justamente o corpo espiritual que Paulo antecipou dizendo na Bíblia. É o corpo celeste, que, segundo Paulo, é o corpo da ressurreição. É que quando nós morremos, largamos o corpo material, iniciamos uma nova vida no mundo espiritual, de retorno, continuaremos com esse corpo. E é esse corpo, exatamente é a forma fluídica, etérica ou etérea, opaca, pode-se dizer, que aparece à família, aos amigos, aparece nos lugares, nos ambientes onde viveu, que as pessoas quando veem, aí dizem: ó fulano, ó o espírito de fulano, olha a alma de fulano, é justamente o corpo espiritual, que é o corpo celeste, indicado por Paulo na sua epístola aos Coríntios. Aí diz aqui, o Espírito repete: há o laço que liga a alma ao corpo. O laço é justamente esse corpo espiritual. E Kardec volta a perguntar: de que natureza é esse laço? De que forma? De que natureza? E os Espíritos respondem: é semimaterial, isto é de natureza intermédia entre o espírito e o corpo material. Ele fica na linha intermediária. Demais, é preciso que seja assim para que os dois possam comunicar-se com o outro. Por meio desse laço, que é o corpo espiritual, é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Quer dizer, esse corpo espiritual, que é o perispírito, que Allan Kardec deu o nome de perispírito, o corpo etérico, é através desse perispírito que os mortos, entre aspas, porque ninguém morre, as almas, os espíritos, se comunicam com as almas daqui da Terra. É através desse corpo espiritual, que é o perispírito. Mas é uma criação do espiritismo, esse corpo? Não, porque o espiritismo é novo. Antes do espiritismo, os antigos, os sacerdotes do Antigo Egito, os sacerdotes dos países orientais, da Índia, da China, desde o começo da humanidade, que já ensinavam a existência desse corpo, que é o corpo espiritual, e é justamente o corpo que aparece
as criaturas aqui no mundo, que é o corpo da ressurreição, ressurge depois da morte, aparecendo à família, aos amigos e aos parentes. Chama-se o corpo espiritual. E demais, Kardec faz um comentário aqui de rodapé, mas antes pediríamos novamente o intervalo musical do nosso programa. Voltando aos estudos do Livro dos Espíritos, o tema é a alma humana, a alma do homem, como o Espiritismo vê, como o Espiritismo apresenta. E Kardec faz um ligeiro comentário de rodapé, um breve comentário sobre a resposta do Espírito. Ele diz: o homem é, portanto, formado de três partes essenciais. Três partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo igual ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Do jeito que são os animais, na parte do corpo, são os homens, as criaturas, formados do mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado, que tem no corpo material sua habitação. O corpo é a habitação da alma, a habitação do espírito, que é também a prisão do espírito. Quando morremos, tomba a prisão, que é o corpo, e a alma volta para o mundo espiritual. É espírito, é um preso fora do cárcere, fora da cadeia, com suas faculdades completas. Todas as faculdades retornam porque não tem mais o cativeiro da matéria, do corpo material. E terceiro, diz aqui Allan Kardec, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. É esse que Paulo falou. Tal no fruto o germe, o perisperma e a casca. E Allan Kardec volta a perguntar ao espírito, na questão 136, a alma independe do princípio vital? O espírito responde, o corpo não é mais do que o envoltório. Repetimos-lo constantemente, Kardec. O espírito respondeu, repetimos constantemente que o corpo é apenas o casulo, é o casulo da alma, é a habitação do espírito. E pediríamos novamente a técnica, o intervalo musical do nosso programa. E voltando ao nosso estudo, Allan Kardec volta a perguntar: pode o corpo existir sem a alma? Responde o espírito: pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto, depois dessa união, de haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. Morre o corpo, a alma, o espírito não tem mais condição de continuar habitando. Como a casa ruiu, é como um inquilino que a casa ruiu, abandona porque não tem mais a moradia. Esse é o fenômeno da morte. E não devemos temer a morte. Por quê? Porque a morte é uma porta que se abre para o começo de uma nova existência, de uma nova vida abundante, com outros costumes. É o início de uma nova existência
invisível no mundo espiritual. E no mundo espiritual tem mais ou menos o que tem por aqui pela Terra. Tem hospitais, casa de saúde, onde são atendidos os espíritos doentes que saem daqui da Terra e entram no mundo espiritual. Tem casa de saúde, tem colônias de residência, de habitações, porque os espíritos não vão ficar voando no espaço, não vão ficar perambulando, circulando, ou então caindo num abismo. Não existe isso. Existe o mundo espiritual, cidades etéricas, com a mesma aparência das que tem aqui na Terra, formada de uma matéria própria do mundo espiritual. Tem pequenas habitações, tem casas de saúde, tem colônias. Cada nação aqui da Terra tem sua correspondente colônia no mundo espiritual, para onde vão habitar os espíritos que aqui na Terra, quando foram almas, homens, habitaram no depois da morte. Não existe essa questão de abismo, que vai ficar dormindo até esperar o dia de juízo. É uma ilusão, isso não existe. O que existe é a sobrevivência nesta nova existência, para onde retornaremos, porque de lá viemos. Isso nos faz recordar o discípulo de Sócrates, que era Platão. Ele disse: há um retorno à vida, falando da reencarnação. Há um retorno à vida. Os vivos são os mortos que voltam. E o próprio Sócrates, ele dizia sempre nas academias onde ele ensinava, ele pregava a reencarnação e dizia: assim como os homens trocam de roupas, assim também as almas trocam de corpos, que é a reencarnação. E então, o espírito aqui continua na sua resposta. Para terminar, ele diz: a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma, e a alma o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. E nós, então, pedimos mais um intervalo musical para o nosso programa. E dando continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos, no programa Encontro com o Espiritismo, através do Rádio Jornal do Comércio, nós vamos encerrar com a última pergunta de Allan Kardec. Ele pergunta: que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Digamos, o que seria o homem se não tivesse espírito? Se não fosse espírito, se não tivesse alma, o que seria o homem? Que seria o indivíduo? Que seria a criatura humana? É a pergunta de Allan Kardec. E o Conselho de Espíritos Superiores responde: seria simplesmente massa de carne sem inteligência. Tudo seria o que quiserdes, exceto um homem. Seríamos tudo, menos uma criatura humana. O homem sem alma seria um amontoado de carne, mas não teria vida, porque o que dá vida é a alma, é o espírito. E então, nós encerramos o nosso programa. Aliás, nós pediríamos novamente um intervalo musical para o nosso programa. E dando continuidade ao nosso programa, gostaríamos de fazer um convite ao médium Divaldo Pereira Franco, com a sua colaboração, trazendo uma pequena mensagem para o nosso programa Encontro com o Espiritismo.
Mas antes gostaríamos de apresentar uma pequena mensagem que é a frase do nosso programa, que diz assim: sossegue sua alma. Quando você estiver muito perturbado, agitado, inquieto, prestes a uma inevitável explosão, imagine-se descansando debaixo de uma imensa árvore frondosa, carregada de frutos saborosos, desfrutando da sombra, dos frutos e da água cristalina que brota da sua fonte. E descanse sua visão ao longo do gigantesco Lago Azul que se estende no horizonte, em sua frente, ao entardecer. Faça esse exercício e aquiete sua alma, experimentando a paz dos homens justos. E então nós convidamos o nosso Divaldo Pereira Franco para a sua colaboração ao nosso programa Encontro com o Espiritismo. E mais uma vez, nós vamos encerrar o nosso programa Encontro com o Espiritismo com esta mensagem muito construtiva do médium Divaldo Pereira Franco. E voltaremos no próximo sábado com Encontro com o Espiritismo, com um novo tema, baseado em O Livro dos Espíritos, que nós sugerimos a leitura deste Livro dos Espíritos. Quem tem o interesse em aprender mais o Espiritismo, leia o Livro dos Espíritos para interpretar a Bíblia em espírito e em verdade, e para compreender o que Jesus diz em seu Evangelho. E assim convidaremos todos os interessados nos estudos do Espiritismo para o próximo sábado, de 8h30 às 9h, através do Rádio Jornal do Comércio, 99.5. E até o próximo sábado. E desejaríamos, ou desejamos, a todos um excelente final de semana. Muita paz para todos.